Olá pessoal, a associação de trocadores série paralelo ela pode ser utilizada quando nós dimensionamos um banco de trocadores bitubulares e uma das correntes, por ser muito grande a vazão, pode exceder bastante a queda de pressão admitida. A outra corrente pode ter uma vazão pequena, que não cause nenhum problema com a queda de pressão. Então, nesse caso, que é bem possível de acontecer quando o serviço de troca térmica envolve uma taxa de transferência de calor muito elevada e o número de grampos necessário na bateria cresce bastante, então uma saída de projeto pode ser pegar esta bateria e, ao invés de associar tubo e ânulo todos em série, nós associamos os ânulos em série e os tubos da bateria, eles são associados em algumas subdivisões em paralelo. Então isso significa que dentro da bateria nós teremos alguns blocos, alguns conjuntos de grampos que vão estar com o tubo associado em série, e esses conjuntos de grampos entre si eles vão estar em paralelo. Podemos verificar entender melhor nessa figura aqui. Neste caso temos dois grampos com os tubos, começar por aqui, com os tubos associados em série. Então o fluido do tubo entra aqui, passa no primeiro grampo, vai para o segundo grampo. Então a corrente ela só vai chegar no segundo grampo depois de passar no primeiro, e no terceiro depois de passar no segundo, e assim sucessivamente. Então nós temos claramente uma associação em série. No caso do fluido do ânulo, nós temos aqui, entra aqui o fluido do ânulo, passa aqui, retorna, vem para cá. Então vejam que nessa ilustração, nesse diagrama, os dois grampos estão associados em série, tanto pelo tubo como pelo ânulo. Vejamos agora esse novo diagrama aqui. Olha só, nós temos dois grampos, como no desenho anterior, porém o fluido do tubo, a corrente do tubo, ela é dividida em duas partes, em duas metades aqui. A vazão total, Wzão, é dividida metade que entra nesse tubo aqui, e a outra metade segue em frente e vai entrar no tubo do segundo grampo. Ela vai ser alimentada aqui. Então, metade da vazão que entra aqui no primeiro grampo percorre a linha do tubo e sai do trocador. Assim que sai do trocador, ela continua por um pipeline, por uma tubulação, e vai ser ajuntada, vai ter uma junção que vai misturar de volta a outra metade da corrente que passou aqui no trocador 2. A segunda metade atravessa apenas o trocador 2. Então há um ponto de mistura nesse layout aqui. E a temperatura final de saída do trocador, no caso aqui do tubo do fluido do tubo, vai resultar de uma mistura das temperaturas obtidas em cada metade da corrente. Então, por que dividir a corrente do tubo desta forma? O que ocorre? Ocorre o seguinte: vamos dizer que essa maior vazão seja o fluido do tubo, e eu tentei projetar a bateria de trocadores na associação convencional, que é série-série, tubo em série, ânulo em série, tá? E a perda de carga foi excessiva. Digamos que o limite tenha sido 10 PSI, deu 20 PSI, 30 PSI na perda de carga da corrente de maior vazão. Claramente o projeto terá que ser descartado. Ou eu reprojeto essa bateria de grampos, ou eu parto para utilizar um outro modelo de trocador. Um trocador de casco e tubos, um trocador de placa, espiral, etc. Mas pela perda de carga excessiva, a bateria totalmente em série no ânulo, série no tubo, terá que ser descartada.
Então, uma maneira de reprojetar será dividindo a corrente do tubo, do fluido do tubo, em 2, 3 ou 4 correntes paralelas, ou 5, enfim, não há um limite para essa divisão, mas dividir em 2, 3, 4, 5 é bastante razoável. O que acontece quando nós dividimos? Vejam só, se eu dividir em 2, o efeito será o seguinte, dividindo em 2 correntes, o L, que é o comprimento total percorrido pelo fluido, cairá para a metade. Porque ao invés de passar em todos os grampos, né, na bateria inteira, a corrente dividida, né, ela percorrerá somente metade da bateria. E o fluxo de massa, o fluxo mássico, ou velocidade mássica, também será dividido em 2. Podemos ver aqui, ó, nesse desenho. Veja que se a corrente inteira entrasse nesse grampo, passasse nesse e saísse, nós teríamos um comprimento total igual a essas 4 pernas de grampo aqui. Se eu dividir metade para cá e a outra metade para cá, ó, o fluido ele percorreu efetivamente só 2 pernas de grampo em cada corrente dividida. Então o L cai para a metade. E o fluxo mássico, que é W dividido pela seção transversal S, também cai para a metade, porque W sobre 2 entra nessa na primeira metade da bateria, no primeiro grampo, e aqui o outro W sobre 2, a outra parcela, será alimentada no segundo grampo. Qual o efeito na queda de pressão? Esse efeito pode ser notado de maneira aproximada usando a equação de Darcy-Weisbach para a queda de pressão. Vejam só. O L está presente aqui, que é o caminho percorrido pelo fluido, é o comprimento de tubo. E G está ao quadrado, tá vendo? Então, ao dividir por 2 o L sobre 2, e ao dividir por 2 o G ao quadrado, nós temos um fator de 1/8. Então percebam que apenas dividindo por 2 a corrente, eu reduzo, a grosso modo, né, porque a mudança de velocidade vai alterar aqui o fator de atrito também. Mas a grosso modo, uma redução de 1/2 reduz a perda de carga ou a queda de pressão a 1/8. É um fator aí de 1 sobre N ao cubo. Então se eu dividir em 3 correntes paralelas, a redução da pressão será 1/27. É uma redução bastante significativa. Se eu reduzir 1/4, é enorme a queda de pressão. Então, pode ser uma solução viável dividir as correntes através da associação série-paralelo na bateria de trocadores. Esse é um novo projeto. A divisão de correntes provoca uma diferença média de temperatura distinta da ΔTmL, não é mais a ΔTmL que é usada nesse projeto aqui. E o cálculo da perda de carga ou queda de pressão tem que ser modificado, tem que ser adaptado para essas divisões aqui. E vamos fazer isso. A média das diferenças de temperatura, no caso do trocador. Esse tipo de projeto ele foi demonstrado analiticamente no livro do Kern. Tem um desenvolvimento algébrico bem extenso lá, demonstrando a dedução dessas equações, que eu vou colocar aqui. Vocês são referidos para lá. Eu não vou repetir o processo algébrico dedutivo aqui, não. Mas as equações, depois de prontas, embora algumas sejam não sejam tão pequenas, vamos dizer assim, a aplicação é simples, é a aplicação direta de fórmula. Nesse caso, de uma associação série paralela, a diferença de temperatura média verdadeira será um fator de correção multiplicado pela ΔT máxima no trocador. Qual é a diferença de temperatura máxima que nós temos no trocador? É a temperatura de entrada do fluido quente, que é a maior temperatura existente, menos a temperatura de entrada do fluido frio, que é a menor temperatura existente no equipamento. Então aqui nós temos um ΔT máximo. Assim, podemos já concluir de imediato que o FSP, que é o fator série paralelo,
um número, né, menor do que a unidade. Terá que ser menor do que a unidade para ter sentido físico. Portanto, o FSP, né, ele depende do número da divisão de correntes e também depende de qual corrente é dividida. Se é a corrente fria, que está passando no tubo, dividida, ou se é a corrente quente que está passando no tubo e sendo dividida. O que acontece é que, efetivamente, as equações, as fórmulas serão diferentes para quando nós dividimos o fluido frio e quando nós dividimos o fluido quente. Quando nós dividimos o fluido frio, quer dizer, o fluido quente passará no ânulo em série e o fluido frio em paralelo no tubo. Então, o fluido frio dividido nesse caso. Nós calculamos o fator de série paralelo de maneira que será, após calculado, será multiplicado pela ΔT máxima. O fator série paralelo, ele depende, né, de dois parâmetros, P1 e P2, sendo que P1 é calculado com as temperaturas do processo e, P1 e R1, eu falei P2. O fator série paralelo, ele é calculado a partir de dois parâmetros, P1 e R1. P1 calculado com as temperaturas de processo e R1 com as temperaturas de processo e o número de correntes de divisão. Então, se nós dividirmos em duas correntes, NC é igual a 2. NC é número de corrente fria, tá, pessoal? Esse C aqui é de cold. Então, se nós dividirmos em três correntes paralelas, NC será igual a 3 e assim por diante. Então, calcula aqui os parâmetros P1, P2, substitui aqui na equação de FSP, calcula FSP e multiplica lá por T1 menos T1. E aí nós temos a ΔT média. Por sua vez, se o fluido frio está em série, passando no ânulo, e o fluido quente é dividido em paralelo, a equação para o fator série paralelo, fator de temperatura série paralelo, se torna essa aqui. E ela depende de dois parâmetros, P2 e R2. Qual a modificação na queda de pressão? Bem, o efeito da divisão das correntes ocorre no G e no comprimento. Quando nós temos uma bateria de NHP grampos, o número total de grampos que é percorrido pelo fluido em cada divisão será NHP dividido por N. Então, se nós temos uma bateria total de 4 grampos com duas correntes paralelas passando nos tubos, então metade da corrente passará em 2 grampos e a outra metade em 2 grampos. Se nós temos uma bateria de 6 grampos, metade da corrente passará em 3 grampos e a outra metade em 3 grampos. Então veja que é NHP dividido por N, N3 seria NHP por 3. Fazendo essa substituição das equações originais de queda de pressão, que nós já vimos, para a associação série-série, que é a associação normal, convencional, nós obtemos essa equação aqui. Aqui eu já coloquei a ΔP do tubo, ΔPI interna, total, aonde esse termo, essa parcela aqui é a queda de pressão localizada e essa parcela aqui é a queda de pressão distribuída. Veja que no denominador está presente N ao cubo, que é o número de correntes paralelas. A queda de pressão no ânulo é inalterada. Então essa fórmula aqui é a mesma fórmula que vocês já viram em aulas anteriores. Vamos pegar essa prática. Prática 1. Uma bateria de trocadores de calor de tubo duplo associados em série paralelo, com fluido quente através do ânulo em série e temperatura variando de 210 a 100 Fahrenheit. O fluido frio tem uma vazão muito grande, sendo particionado em 4 correntes paralelas no tubo dos trocadores. Então vamos dividir aqui em 4 correntes, com temperatura variando de 53 a 120. Item A. Qual é a diferença média de temperatura neste banco? Se o banco for conectado... Bom, então aqui é o item A. Ele pergunta, eu estou perguntando aqui, qual é a diferença de temperatura média real? Então vamos calcular o FSP e multiplicar por ΔT máximo, T1 menos T1.
E aqui, se o banco for conectado em série, quer dizer, ânulo em série, tubo em série, tudo em série, é uma conexão normal, de uma bateria normal, convencional, determine as médias das temperaturas, as médias das diferenças de temperaturas para a operação em contracorrente e em paralelo. O item B e o C são apenas para ter uma ideia do que acontece quando nós dividimos as correntes, o que acontece com a diferença média de temperatura. Então vamos resolver. Para o trocador série paralelo com a corrente fria dividida, a corrente fria que está sendo dividida, que é o fluido frio, né? Calculando aqui o P1, nós temos 0,299, o R 1. Veja aqui o número de correntes frias divididas, 4. Calculando aqui dá 0,4 o valor. E aí depois é só substituir na equação do FSP, dá 0,357. Vejam que é um número inferior a 1, como havíamos deduzido. E aí multiplicando aqui, o fator de temperatura série paralelo pelo ΔT máximo no trocador, que é a entrada do fluido quente, menos a temperatura de entrada do fluido frio, nós temos um ΔT médio de 56 graus Fahrenheit. Isso quer dizer que essa bateria de trocadores, dividida em 4 subbaterias, digamos assim, ela produzirá uma força motriz de temperatura de 56 graus Fahrenheit. Se a bateria não fosse toda conectada em série no tubo e ânulo e operasse em contracorrente, ou seja, uma bateria de trocadores, vamos dizer assim, normal, uma bateria convencional, sem divisão, nós podemos calcular a média logarítmica de temperatura de contracorrente, fazendo aqui os ΔTs, T1 menos T2 dá 90 e tal, e aí substituindo na equação de ΔTml, nós temos 62,2 graus Fahrenheit. Percebam que a divisão de correntes quebra a força motriz de temperatura, reduz o ΔT médio. E esse é um inconveniente, porque se o ΔT médio é reduzido, lembre lá da equação de projeto, Q igual a UA vezes o ΔT médio. Então significa que ao dividir as correntes, nós vamos ter que colocar mais área de troca térmica para compensar essa divisão. E colocar mais área de troca térmica significa colocar mais grampos na bateria, mais trocadores bitubulares ou multitubulares na bateria. Nesse caso aqui, calculando em paralelo, vocês vão verificar que ocorre uma indeterminação. Isso significa que esse serviço ele não seria possível em um trocador operando com correntes paralelas, devido ao cruzamento de temperaturas. Prática 2. Uma corrente de 55.600 libras por hora de trietileno glicol, vou chamar trietileno glicol de 1, fluido 1, é resfriado com 31.700 libras por hora de água, que será o fluido 2, em um banco de 20 trocadores de calor bitubulares de aço carbono e 13 pés de comprimento, o retorno do ânulo tipo tubo reto. Então quer dizer, nós temos aqui trietileno glicol, fluido quente, sendo resfriado com água. Tem as vazões. A bateria tem 20 grampos de 13 pés de comprimento cada grampo. E o retorno do fluido do ânulo é tipo tubo reto. Não é tipo bonnet com tampa, é tubo reto, um simples tubo reto. O trietileno glicol entra no tubo interno dividido em 2 correntes paralelas, enquanto a água flui através do ânulo em série em todo o banco. Então, o tubo ele vai ser alimentado com trietileno glicol, 2 correntes paralelas, quer dizer que 10 trocadores serão atravessados pela metade da corrente e outros 10 serão atravessados pela segunda metade da corrente. As temperaturas médias são 160 graus Fahrenheit e 109 graus Fahrenheit para o trietileno glicol e água, respectivamente. Então aqui no problema já estão dadas as médias entre a entrada e a saída, para a gente não ter que calcular isso. E essas temperaturas serão usadas no cálculo de propriedades físicas. O tubo interno é NPS 2 polegadas, Schedule 40, e o tubo externo é de 3 polegadas e meia,
Então veja que o tubo externo é de 3,5 polegadas, é o tubo maior, como deveria ser. E o schedule também é 40. Calcule a queda de pressão no tubo, a queda de pressão do tubo e do ânulo para este banco. Assim vamos resolver. Indo lá no apêndice de propriedades físicas, nós podemos pegar as propriedades que necessitamos. Nesse caso aqui serão a viscosidade, massa específica para calcular o Reynolds. Então vamos começar com a queda de pressão no tubo, pessoal. Calculando a seção transversal, usando o DI, lembre que aqui o DI é o diâmetro interno do tubo interno. Então eu tenho que ir lá na tabela padrão de NPS, diâmetro nominal, verificar lá qual é o diâmetro interno e o diâmetro externo real para esse diâmetro nominal aqui, é um diâmetro fictício. Tá? Então pegando lá o DI, calculando a área transversal, agora eu posso calcular o fluxo mássico. Basta pegar a vazão, dividir pelo SI, que eu acabei de calcular, e aí eu calculo o fluxo mássico, e com o fluxo mássico eu posso calcular o número de Reynolds. O número de Reynolds será, substituindo aqui o fluxo mássico e o diâmetro interno, eu tenho 2,33 vezes 10 à quarta. Com o número de Reynolds, podemos calcular o fator de atrito. Aqui vamos usar Haaland, já que o regime de escoamento é totalmente turbulento. E vocês vão reparar que eu não considerei a viscosidade aqui a viscosidade não, eu não considerei a rugosidade do metal, né, do aço carbono. Considerei zero. Num cálculo mais apurado, é interessante incluir aqui a rugosidade do tubo. Fator de atrito 0,00621. Agora eu posso calcular a perda de carga no tubo, usando aqui a equação de perda de carga distribuída. Sim, a perda de carga distribuída, né? Então a perda de carga distribuída será, substituindo os valores, notem aqui o N ao cubo, embaixo no denominador, e aí nós obtemos uma queda de pressão de 3,49 vezes 10 a 11 libras por pé hora ao quadrado. Opa. A queda de pressão localizada no tubo, ela é obtida simplesmente calculando o K do tubo. Vou calcular aqui de duas maneiras para vocês verem que tem que dar o mesmo resultado. Vejam, se eu usar o diâmetro interno em polegada, o resultado que eu obtenho é 1,12. Se eu usar o diâmetro interno em milímetro, com a equação de KI adequada para o diâmetro interno em milímetro, obtemos o mesmo KI para o fator, né, de fricção do tubo. Com o KI, vamos na equação de perda de carga localizada, substituímos os valores e aí obtemos 1,98 vezes 10 a 11 libra por hora ao quadrado pé. Note aqui novamente o N dividindo o número de grampos na equação. Somando a queda de pressão distribuída e localizada, nós temos 5,47 vezes 10 a 11 libra por pé hora ao quadrado. Convertendo em PSI, já que essa unidade aqui não é tão costumeira nossa, nós temos 9,11 PSI, ou 6,8 kPa. Ou seja, a queda de pressão no tubo está ok, não excede o limite de 10 PSI. Né? Salvo dito o contrário, salvo dada outra informação, o limite de 10 PSI ele não é excedido. Queda de pressão no ânulo agora. Calculando a seção de escoamento, né, a área de escoamento no ânulo, usando aqui o DS. O DS é o diâmetro interno do tubo externo, lembrem disso. E o DO é o diâmetro externo do tubo interno. Pegando lá na tabela de tubulação NPS, nós usamos aqui os diâmetros reais e calculamos a área transversal. Com a área transversal nós calculamos o fluxo mássico, dividindo a vazão pela área transversal.
E aí nós temos o fluxo máximo de 5,61 vezes 10 a quinta libra por pé quadrado hora. Agora, calculando o número de Reynolds, nós precisamos do diâmetro equivalente para o ânulo, que é o diâmetro hidráulico, ds menos do. Substituindo aqui o ds e o do, nós temos 0,135 pés. O número de Reynolds, utilizando o fluxo máximo, o diâmetro hidráulico e a viscosidade do fluido externo, resulta em 5 vezes 10 a quarta, 50.000, cai no regime completamente turbulento. Então, o modelo adequado para o fator de atrito, para o ânulo, será, podemos usar, né, há outras correlações, mas a correlação de Haaland é de baixo erro e bem abrangente, então vou usar ela. Embora vocês percebam aqui, novamente eu estou zerando a rugosidade, Epson-O. Estou colocando aqui 0. Num cálculo mais apurado, mais preciso, a gente pode pegar a rugosidade estimada do aço carbono e colocar aqui, para ter um número mais realista do fator de atrito. Pois bem, então obtemos aqui o fator de atrito, e aí a queda de pressão distribuída no ânulo será, usando a equação modificada, né, de Darcy-Weisbach, nós temos, substituindo aqui os valores, uma queda de pressão de 1,77 vezes 10 a 11 libra por pé hora ao quadrado. Transformando em PSI e quilopascal, que são unidades de pressão mais tangíveis, mais palpáveis para a gente, dá 2,95 PSI. Lembrando do nosso limite padrão, né, 10 PSI, temos já 2,95 usado aqui com a pressão, com a perda de carga ou com a queda de pressão distribuída. Vamos calcular agora a queda de pressão localizada. Eu vou fazer esse cálculo, pessoal, com dois modelos de grampo. O modelo tipo Bonnet, né, que é a tampa lá no fundo do trocador, que criar uma câmara para retorno, né, do fluido do ânulo, e vou fazer também com o retorno de tubo reto. Vamos comparar. Então, o fator de fricção, né, o K, usando a correlação para o trocador tipo Bonnet, é esta aqui. Estou fazendo o cálculo com o diâmetro hidráulico tanto em polegada como em milímetro, para vocês verem que tem que dar o mesmo resultado. Não, se a gente usar a unidade adequada do diâmetro equivalente, né, no caso do diâmetro hidráulico, e a correlação, a equação adequada, o resultado do K tem que ser o mesmo. Então, com o KO, nós usamos aqui, aplicamos agora na equação, né, de perda de carga localizada. Substituindo os valores, nós temos 1,37 vezes 10 elevado a 11. Convertendo em PSI, quilopascal, temos 2,28 PSI. Então, no grampo tipo Bonnet, com o retorno do ânulo tipo Bonnet, a queda de pressão total é só somar, e aí nós temos, convertendo já em PSI aqui, 5,23 PSI. Ou seja, abaixo do limite, né, do limite máximo de 10 PSI. Então estaria ok a perda de carga no ânulo para essa bateria de trocadores. Agora vamos fazer o cálculo da queda de pressão do ânulo se o grampo é do tipo tubo reto. Se for do tipo tubo reto, a equação do fator de fricção, do K de fricção, KO, é essa aqui. É uma equação que dá um KO maior do que o retorno tipo Bonnet, a perda de carga é maior, devido à mudança mais abrupta de direção do fluido. Substituindo aqui os valores, tanto com o diâmetro hidráulico em polegadas ou milímetro, dá o mesmo valor, tá vendo, de KO, que deve ser mesmo. E aí, usando o valor de KO na equação de perda de carga, substituindo os valores, nós temos 2,19 vezes 10 a 11. Convertendo em PSI, nós temos 3,65 PSI. Somando a queda de pressão distribuída, que foi a primeira que nós calculamos, o primeiro componente, com a queda de pressão localizada devido ao tubo reto de retorno e aos outros acidentes, né, dentro do trocador, do grampo,
Somando aqui nós temos 3,96 vezes 10 a 11. Convertendo em PSI dá 6,59. Comparando, ó, veja que o ano tipo Bonnet resultou, né, numa queda de pressão ligeiramente menor do que com o retorno de tubo reto. Portanto, os dois modelos de grampo, tipo Bonnet e tipo tubo reto, seriam admissíveis considerando um limite máximo de 10 PSI para queda de pressão.